Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos com mais uma live, todas as segundas e quintas do mês de janeiro, sempre às 8, uma live curtinha para mães com temas que são interessantes na jornada atípica. Então, hoje falaremos do tema Perdi a minha identidade depois que me tornei mãe atípica. Vamos falar sobre isso. Essa é uma das lives de aquecimento para o nosso evento que vai ser semana que vem, no dia 30, que eu espero todo mundo. Para participar, basta se inscrever, clicar no link da bio para se inscrever, bem fácil, bem rápido. E vai ser uma aula diferente daí, com mais tempo de duração, com mais conteúdo. Aqui é um bate-papo informal, onde se vocês quiserem participar, está aberto para vocês, para fazerem comentários, para fazerem sugestões, para vocês dizerem temas que vocês gostariam. Às vezes recebo no direct algum comentário ou outro de alguém. Então, assim, isso aqui é um espaço em construção nosso, né? Para que vocês também se coloquem as opiniões de vocês e estejam também colaborando e construindo aqui as nossas lives de segunda e quinta. Então, vou começar a falar sobre o assunto, né? É um assunto que ele tem bastante apelo entre as mães, porque isso é uma coisa que acontece com bastante frequência, essa questão da perda da identidade, quando se vai, né, nessa jornada do cuidar. E aí vamos trazer essa temática aqui para a gente conversar hoje. Então, para quem não me conhece, né, eu sou a Fernanda, eu sou mãe de 2 filhos, eu tenho um filho atípico, e tenho um filho típico também, mais velho, de 14 anos, e hoje eu quero conversar com vocês sobre algo muito real que as mães enfrentam, que, como eu já falei anteriormente, é a tal da sensação de ter perdido a identidade depois que se tornam mães atípicas, né? E o objetivo aqui dessa live é para a gente ter esse espaço de reflexão, para compartilhar histórias, estratégias, trocar informações, mesmo que nessa rotina intensa da maternidade, do cuidar, eu quero que você saia daqui se sentindo né, acolhida, tendo alguma questão que você enfrenta hoje no dia a dia tenha sido tratada aqui pela gente nessa live hoje, né? Então, mais uma vez, fica aberta a qualquer interação que vocês queiram fazer com a gente. Então, vamos lá. O que significa perder a identidade, né? A mãe, quando se torna mãe atípica, ela ganha o passaporte de mãe atípica, uma demanda enorme de um cuidar, um cuidar que a gente ainda não sabe como é que ele é feito, porque você vai desenvolver o seu jeito de fazer, você vai aprender com o seu filho, você vai ter seus meios de fazer, você vai errar, você vai acertar, isso demora um tempo, demanda um tempo seu, você vai levar seus filhos para fazer terapias, talvez ele não fizesse antes e faz agora, e você? Né? Então, a vida passa a girar em torno dos filhos, em torno de terapia, em torno de consulta, em torno de questões de acessibilidade, em torno de ir atrás de questões de escola, o que era antes não era mais agora. Esse novo, ele envolve bastante tempo e a gente fica envolvida assim de uma maneira muito intensa, né? Tudo parece sobre esse momento, né? Muitas vezes a gente esquece, né, de olhar para a gente. E quando eu falo de ter tempo para si mesma, né, é o olhar para a gente mesma, né? Que é uma coisa, o tempo é uma coisa que se perde muito nessa jornada do cuidar, porque a gente tem que dedicar àquela demanda maior um tempo maior, né? Isso é lógico. Mas essa sensação de que você não sabe mais quem é você, além de mãe, ela é uma sensação que vai deixando um gosto ruim na maternidade atípica, quando a gente começa a entender que aquilo ali que a gente tinha não tem mais, eu não consigo mais ser eu mesma, eu não consigo mais fazer as coisas que eu gosto. Vocês já se perguntaram o que vocês gostam? Quais são seus sonhos? Quais são seus planos? Onde é que você se encaixa dentro da rotina? E isso é uma coisa que a gente para de perguntar, porque a gente vive na vida, no rolo compressor das coisas, né? Eu digo rolo compressor na dinâmica, na tônica de acertar, de ir, de pegar, de fazer. E a gente acaba por não pensar mais em nada disso, né? Então,
Em outras lives a gente falou sobre relacionamento, e é uma coisa também que fica esquecida, e a gente também junto fica esquecida nesse movimento todo em prol do filho. A gente quer tanto acertar para dar para o filho, a gente quer tanto fazer para conseguir correr atrás do tempo perdido, entre aspas, que a gente não sabia, ou quando a gente recém descobriu que ele é atípico, que a gente se envolve de maneira que a gente acaba, por vezes, esquecendo de nós mesmas, né? Então, essa desconexão, ela pode gerar tristeza, cansaço emocional, afetar os relacionamentos ao nosso redor, tanto o nosso relacionamento conjugal, o nosso relacionamento com outro filho, ou de familiares, ou amigos, porque a gente vai ficando nessa envolvida em todo esse cuidar, que ele é muito intenso, e a gente acaba se esquecendo. Então, assim, eu vou compartilhar algumas histórias minhas aqui, que eu também vivi. Boa noite, Mar, que entrou agora. Eu vou compartilhar algumas histórias minhas aqui, sobre experiências que eu tive realmente, que eu fui, como é que essas coisas aconteceram comigo, como é que eu me perdi, como é que eu me achei novamente, né? Então, antes da maternidade atípica, eu tinha um outro filho que tinha uma demanda ele tinha, enfim, crises convulsivas febris, e aí a minha filha foi muito programada e esperada para quando a gente, enfim, acabasse com aquele tempo de convulsões febris dele, que dura até os 5 anos, então ela seria programada para aquele momento, para ser só tranquilidade e suavidade, né? Só que não. E isso aí, eu fazia bastante atividade física, que é uma coisa que eu gosto. Eu estava no meio fazia doutorado, eu fazia outras coisas que, naquele momento que eu estava grávida, eu achei que fosse dar para conciliar, e dava para conciliar, só que quando aconteceu o nascimento da minha filha, que eu descobri que ela tinha síndrome de Down, as coisas elas caminharam, né, de uma outra forma. Eu já na maternidade queria dizer eu estava no meio do doutorado, quase está acabando, e eu queria dizer para o meu professor, para o meu orientador, que foi um querido, foi maravilhoso, super humano. Lá na maternidade eu queria dizer, pronto, acabou, não posso mais fazer isso, não posso mais terminar isso. Já queria mandar mensagem já na maternidade, falar para ele já que, acabou. Lógico que no calor da situação, né? Então, ainda bem que ele não me deixou. Então ele disse, calma, isso aqui não é o momento para você tomar decisão, você vai fazer isso depois. E enfim, mas algumas coisas elas ficaram. E um outro momento também que eu fui, bom, enfim, depois quando ela nasceu, eu fui, né, desenvolvendo meu jeito de cuidar, meu meio de atender aquela necessidade, aquela situação dela, enfim. E daí vieram as outras questões que culminaram com a deficiência física dela. Isso aí foi mais uma como é que eu posso dizer, mais uma paulada na minha cabeça, porque eu estou falando agora em relação à questão da identidade, né? Porque eu estava me reestruturando para retomar a minha questão profissional, minha questão, né, de realmente a questão, retomar de fato aquela questão profissional. E aí, quando isso tudo aconteceu, essa questão da deficiência, foi mais um balde de água fria numa situação que eu estava tentando, naquele momento estava tentando sair, e aí veio a questão, e foram 2 anos seguidos de um cuidar muito intenso, em que eu me esqueci, né, praticamente, por aquela situação, mas a situação ela se estabilizou, né, porque, né, as condições de saúde melhoraram, enfim, eu tinha mais questões para resolver, porque antes eu tinha só a síndrome de Down, e aí depois eu tinha a questão da síndrome de Down e mais a deficiência física. Mas, passado um período bem complicado de desencontro, eu fui entendendo que a minha vida ia caminhar junto e que eu precisava fazer alguma coisa por ela, né? Por um longo tempo eu fiquei só modo mãe, né? Então, só modo mãe era aquele modo que eu não sabia, não fazia nada que eu gostava, mesmo que isso não durasse muito tempo. Eu não fazia... Boa noite, pessoal, para quem entrou agora. Eu não fazia, assim, eu não sabia nem o que eu gostava mais, né? Nada do que eu gostava, nada do que eu... Não tinha plano,
né? E fui aos poucos retomando, inclusive lá as terapeutas da minha filha, que uma delas está aqui, inclusive, elas me ajudaram nesse reencontro, porque eu fui, a minha parte, a gente se juntou para fazer uma questão profissional, e aquilo ali me ajudou muito a me reencontrar, isso, a Maria está dizendo que é modo mãe há 14 anos, né, Maria? Mas assim, e aí, Maria, o que gostas? Quais são seus planos? O que a gente tem que ter, apesar dessa jornada que a gente toca junto, né? Então, foi muito importante, e foi lá na clínica da minha filha que eu, junto conversando com as terapeutas, que são minhas amigas, aquilo ali me fez muito bem, porque eu dei uma resgatada ali numa questão que ficava sempre por fazer, que era para mim era uma lacuna, que era a questão profissional, pessoal, das coisas minhas, da Fernanda, né? Porque da mãe da Liz era 100% mãe da Liz. E aí, quando a minha filha esteve lá na UTI internada, que eu comentei, que estávamos em uma situação muito complicada, eu tentava estudar ali naquele momento, eu estava fazendo uma formação, fiz transição de carreira para poder me ajustar à nova situação da minha filha, para poder ter mais flexibilidade, para poder levar ela em lugares e clínicas, enfim, fazer toda a questão de logística com ela. Fiz a transição de carreira, mudei, estava na parte acadêmica, fui para outra parte, cuidei de outras questões, mas enquanto ela estava na UTI por um tempo internada, eu não consegui desenvolver, porque cada vez que eu tentava sobreviver, vinha uma outra coisa que me derrubava. Maria está comentando aqui que é modo mãe há 14 anos e por esse motivo não sai e não faz nada, né? Mas e aí, Maria, como é que a gente pode pensar em você um pouquinho? É tudo de pouquinho, a gente não precisa pensar que isso não é uma situação para ser resolvida, é uma situação para ser ajustada, né? É uma situação que a gente vai ajustando ela de pequenos pedaços, porque a gente vai reaprendendo a olhar de novo para a gente, seja na questão pessoal, seja na questão profissional. Estou colocando aqui as minhas situações que eram questões, né, peculiares da minha pessoa, mas cada um tem a sua, né? A questão, eu mantive os amigos, que foi uma coisa que às vezes a gente perde, e isso faz parte também da nossa identidade. Mas ainda bem que eles estiveram comigo, mas tem pessoas que perdem amizades também e ficam assim, e ficam com essa dificuldade de se olhar novamente a partir disso. Mas, enfim, quando tudo se equilibrou, né, eu consegui, minha filha voltou para casa ainda com traqueostomia, e foi um tempo bem difícil, que eu também precisei cuidar fora da questão hospitalar, precisei cuidar, então, modo mãe, o tempo todo, dia e noite, né, enfim, porque a gente tem que fazer os cuidados. Ela ficou com traqueostomia 6 meses, e aí, né, nesse tempo que ela estava com traqueostomia e tudo, eu me lembrei hoje eu estava pensando no que ia falar para vocês aqui, e me veio à cabeça a síndrome de Alice no País das Maravilhas, né? Vocês sabem o que é a síndrome de Alice no País das Maravilhas? Eu achei interessante. Alice, do filme Alice no País das Maravilhas, quando ela chega para o gato dela, ela pergunta, poderia me dizer, por favor, que caminho eu devo tomar para sair daqui? Ela pergunta para o gato. Aí o gato fala para ela, mas Alice, para onde é que você quer ir? Ela fez, eu não sei, tanto faz, quero apenas sair daqui. Aí o gato responde para ela muito sabiamente, né? Bem, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, quando você está numa situação que você não sabe, você não se olha mais, você não tem tempo para você mesma, e você também não sabe para onde vai, então qualquer caminho, o nada serve, qualquer coisa serve. E a gente não pode se conformar com qualquer coisa, porque a jornada da gente continua. O filho da gente está aqui, a gente vai cuidar dele, só que a jornada da gente continua. Então, eu lembro que alguém me perguntou uma vez, e o que você gosta de fazer, Fernanda? Eu não sabia responder, né? Titubeando numa resposta que em outros tempos era fácil, claro, dada a dificuldade que eu estava passando. Mas o que eu gosto de fazer? E aí a gente percebe que realmente a gente se perdeu no caminho, né? Então, eu percebi que eu estava sem rumo mesmo, quando tudo se estabilizou, a minha filha voltou para a escola,
o meu filho voltou para a escola, nunca saiu da escola, mas enfim, ele estava na escola, meu marido ia para as coisas dele, retomou a vida, e eu não tinha nada meu, nada para chamar de meu. Era tudo na função da rotina de alguém, né? Eu era disponível, ainda sou, né? Para as questões da casa, né? Eu que resolvo mais as coisas aqui, mas eu tenho as minhas coisas, eu faço as minhas coisas, eu tenho o meu horário de fazer alguma coisa, né? Porque todos tinham, menos eu. Eu ficava assim, pronto, tá, todo mundo foi e aí aquilo começou a me incomodar, né? Começou a me incomodar na medida em que eu via todo mundo com alguma coisa e eu nada. E aí eu pensei como é que eu vou retomar né? Então eu falei para vocês essa questão profissional lá dessas minhas amigas e terapeutas que me trouxe de um lado. Antes disso, eu já tinha voltado a olhar para a questão da atividade física, que é uma questão que eu gosto, que eu gostava, que eu fazia, que ficou perdida, né? Da questão da atividade física, eu me sentia produtiva fazendo atividade física, porque aquilo ali era um tempo que eu tirava para mim, né? Para que eu fizesse algo voltado para Fernanda. E naquele momento, Fernanda não era Fernanda mãe, era Fernanda. A Fernanda que escolhia a música, escolhia o caminho. São pequenas escolhas, mas eram minhas, né? Eram minhas e era o que eu gostava de fazer. Então, se você gostava de fazer uma outra coisa, mas aquele tempo que eu tirava era para fazer, e era um tempo quando eu deixava minha filha na terapia, eu ia fazer isso. Então, aquele ali era um tempo que eu ficava para mim, né? Ou às vezes eu voltei as minhas amigas antes me chamavam para tomar café e tudo, não posso, que eu tenho que fazer coisa para eles, não posso. Não podia porque eu não sabia nem como começar a ir a qualquer lugar, né? Então, fui de pouquinho, porque eu não queria me ausentar, porque eu achava que se eu ficasse longe, alguma coisa ia acontecer. Então, eu fui aos poucos me permitindo pequenas coisas que eu coloquei na minha rotina, de coisas que eu gostava, mas eu voltei a colocar coisas que eu gostava. Nem ler, eu lia mais, que era uma coisa que eu gostava. Porque eu simplesmente não deixava esse tempo, eu não criava esse tempo para mim, né? Então, essa questão do tempo, se a gente deixa o tempo passar, ele vai passar igual. Você ficando sobrecarregada, assoberbada, vai passar igual. Você vai ficando, né, preocupado. Essas coisas, elas vão sempre acontecer. Mas se a gente conseguir deixar um pouquinho pra gente na rotina, pense bem na sua rotina. Se não dá para você tirar uns minutos que sejam para fazer uma coisa para você, só para você, que você goste, que você escolha, mas que elas sejam suas, né? E que isso já dá uma melhorada, isso dá uma melhorada no humor, isso dá uma melhorada na irritabilidade, isso dá uma melhorada na sensação de produtividade, isso dá uma melhorada no cuidado que você tem pro seu filho, porque você tá melhor, porque você olhou para você, né? Então, primeiro, se eu fosse falar aqui de algumas estratégias simples, né, para você resgatar essa identidade que ficou perdida, que foi perdida, enfim, sempre é tempo de recomeçar. Eu digo que todos os dias são segundas-feiras, porque segunda-feira é o dia internacional de começar qualquer coisa, né? Então, todo dia para mim é segunda-feira. Se eu quero começar algo, não importa se é domingo, se é quarta, se é terça, não interessa. Vamos começar segunda-feira, amanhã é segunda-feira. Então, começar algo. Então, assim, primeiro reconhecer o que você sente, né? O primeiro passo é reconhecer que essa sensação de perda, ela existe e não se culpar por isso. Não é se culpar, porque culpa a gente já tem um monte, e tem umas que não precisam, a gente carrega. Então, assim, você é humana, né? Todas somos humanas, fazemos o melhor que podemos, fazemos o melhor que temos. Então, assim, essa sensação de perda aí não precisa acrescentar mais culpas a essa situação. Isso daí já é um ponto bem importante. Então, uma outra coisa, né? Revisite, ponto 2, revisite o que te faz bem, o que te fazia bem, né? Então, nesse movimento de se reencontrar, de se rever, o que você amava fazer antes da maternidade? O que você amava fazer e que você não consegue fazer mais? Que você pode ajustar, mas que você não consegue mais fazer agora? Era ler, era dançar, era pintar, era ouvir música, era fazer atividade física, era o quê? Era sair para tomar café com alguém, era o quê? Né? Algo muito seu, que seja da sua escolha, que seja da sua, né? Que isso seja assim muito, muito próprio, para que você diga, pronto, isso aqui eu fiz para mim durante o dia, porque a gente acaba o dia inteiro e a gente, dias, semanas, meses, enfim, aí você pergunta,
e o que eu fiz para mim aqui? Eu fiz tudo para todo mundo, e o que eu fiz para mim? E por que eu não fiz para mim? Porque se a gente não achar, quem vai achar, né? Ponto 3. Um passo de cada vez. Não tentar mudar tudo de uma vez, porque não é possível. Não é isso é sonho, que eu diria. Tentar mudar tudo de uma vez só. A gente não consegue. Pelo menos não é sustentável. Então, para que a coisa seja sustentável, ela tem que ser um pouco de cada vez. Para que a gente se acostume, para que a gente acomode aquilo ali na nossa rotina, para que ele realmente venha para ficar. Né? Não adianta soluções que elas não sejam sustentáveis. Você vai fazer um monte de coisa um dia e na outra vez você não consegue fazer nada daquilo que você fez. Então, você andou um passo para frente e deu 10 para trás. Vamos passo por passo, devagar, com soluções simples e sustentáveis, algo que seja possível para você. Um banho demorado, um café em silêncio, um filme, um hobby, alguma coisa que te faça sorrir durante o dia, que você diga, meu, né? Que você tenha esse clique de dizer, isso aqui eu fiz para mim. Que bacana, tô uma mocinha, aí você parabeniza, tô uma mocinha, eu fiz para mim. Né? Eu fazia bastante isso para mim. Quando eu terminava o dia, fazer, o que tem para mim hoje? O que eu fiz hoje o dia que foi para mim? Isso aqui, parabéns, minha irmã, muito bem. Você fez isso aqui para você, né? Falei ponto 4, conversar com outras mães, compartilhar essa sensação, né, com outras mães atípicas, do que ela consegue fazer, do que não consegue fazer, de como tá, né, expor a vulnerabilidade como uma medida de coragem, de não ter medo de se colocar e fazer essa troca, que ela é muito boa, né? O que você faz? Eu faço assim, quando eu faço assim, então alguém tem sempre uma estratégia, alguma coisa que tentou, que não fez, e tentar as coisas é muito bom, porque a gente tem um repertório de coisas que deu certo, umas coisas que não deu certo, a gente conversa com um, com o outro, e aí vem uma ideia boa de um lado, uma ideia boa do outro, e assim a gente vai acrescentando essas coisas no nosso repertório e vai fazendo com que ele fique interessante, né? Ponto 5. Peça e aceite ajuda, né? Delegar algumas tarefinhas, a gente não também diminui o seu papel como mãe. Eu sei que é difícil, né? Eu tenho essa dificuldade bastante de delegar, sou bem controladorinha, e assim, para delegar é difícil, mas é muito bom quando a gente pode fazer isso com alguém, seja com o nosso filho mais novo, seja com o marido, enfim, delegar alguma coisa, para que o mínimo que a gente delega sobra para a gente de tempo, nem que seja para não fazer nada, né? E isso fortalece, né, a gente como mãe, porque a gente vai aprendendo a administrar o tempo, né? O tempo é o nosso ativo mais precioso de todo mundo, né? E como a demanda ela é maior para a gente que cuida, se a gente conseguir fazer isso de delegar, uma coisa pequena que seja, a gente já consegue um pouco de tempo ali, um pouco de tempo acolá. Mas é isso. A gente não precisa ser só... você não precisa ser só uma mãe para ser uma boa mãe. Você precisa estar bem, e isso vai refletir diretamente no seu filho. Então, quando a gente está bem, quando a gente está... tranquila, apesar dos desafios, que eles vão sempre existir, os desafios vão existir, e quando a gente tá bem, mesmo com o desafio, a gente consegue dar mais da gente mesma, né? Então, a gente consegue, e isso reflete diretamente no filho, reflete na família, reflete no relacionamento, porque a gente tá bem, né? E quando a gente olha pra gente, a probabilidade da gente ficar bem, ela é alta, né? Imagina, estou há tantos anos sem nem fazer nada por mim, faço alguma coisa por mim, ponto para mim, né? Maravilhoso. Né? Então, eu queria... Estou falando bastante aqui. Gente, se quiserem contribuir com alguma colocação, a Maria já colocou a dela aqui, ótimo. Se quiserem colocar alguma coisa aqui, nós vamos conversando. Fiquem à vontade. Né? Esse aqui é uma das nossas lives que a gente está fazendo para o nosso evento, que vai ser na semana que vem, no dia 30, para mães atípicas. Daí a gente vai falar mais coisas sobre isso, mas hoje nós estamos falando o tema, né, sobre a questão da perda de identidade. Então, vou deixar algumas perguntas aqui para vocês pensarem, né, para ficar aí matutando, para ver como é que vocês estão reagindo em relação a isso. Então, vocês sentem que perderam a conexão com quem vocês eram antes da maternidade atípica? Né?
O que você gostava de fazer antes de ser mãe ou antes da maternidade atípica e que ficou para trás? Né? O que ficou para trás que você, pô, agora eu não consigo fazer, e eu amava aquilo. E às vezes essas coisas elas não são nem coisas muito, não são coisas complicadas, na maioria das vezes são coisas simples que a gente coloca a dificuldade para colocá-las de volta na rotina. Se você pudesse ter 30 minutos por dia para você, 30 minutos, o que você faria nesse tempo? E olha, gente, 30 minutos ele não é um tempo difícil da gente arrumar. E com 30 minutos, a gente consegue fazer tanta coisa pra gente. Eu faço atividade em 30 minutos. Eu faço musculação em 30 minutos. Eu leio em 30 minutos, eu escuto música em 30 minutos. Então, 30 minutos é um tempo, a gente pode conseguir mais, né? Se a gente delega, se a gente organiza melhor, se a gente usa de outras estratégias. Mas 30 minutos é um tempo bem razoável que dá pra gente dizer, puxa, eu fiz alguma coisa pra mim em 30 minutos, né? E agora uma pergunta de milhões, né? O que você acha que tá te impedindo de reconectar-se consigo mesma? Quais são os entraves? Quais são as questões que você está colocando, né? Ou as desculpas que você está usando, ou as situações mesmo que acontecem que te impedem. Às vezes são desculpas, às vezes são situações muito, muito pertinentes, às vezes a gente nem percebe, mas o que está acontecendo que te impede de se reconectar consigo mesma, né? Então vou deixar essa perguntinha para vocês pensarem, para matutarem, e que é uma pergunta intrigante. Mas, pessoal, eu falei tudo isso aqui para a gente pensar tudo isso em relação a tempo, né? Porque para a gente ter tempo para a gente mesma é um resgate de nós mesmas, do nosso relacionamento, da nossa família. Isso muda tudo, né? Isso muda a jornada atípica. Não é sobre mágica, não é sobre, como é que se diz, coisas impossíveis, mas são coisas possíveis de trazer, e a primeira pessoa que tem que estar nessa jornada atípica bem é a mãe, é você que cuida, né? Então, para que você que cuide tenha um cuidar que vai ser intenso, que vai ser desafiador, que vai ser muitas vezes angustiante, que vai ser, às vezes, vamos passar por situações dolorosas, você precisa estar bem e precisa se olhar também na jornada. A jornada é do seu filho e a sua também. Porque a vida está passando, a sua vida está passando junto com a dele, com a dela, né? No caso, a minha é com a dela, com os meus. Então, assim, quando eu olhei para mim e me vi, bom, e agora, né? Como é que vai ser? O que eu vou fazer? E não tem botão de desliga nisso. Então a gente tem que continuar, e tem que continuar fazendo o melhor que a gente pode, e tornando as coisas, simplificando o que a gente puder, mas colocando a gente em cada detalhe que a gente puder. Então a minha mensagem de hoje era uma mensagem, né, como todos os dias a gente está fazendo as segundas e quintas, uma mensagem curtinha. Se vocês quiserem colocar alguma coisa, eu estou aberta a comentários, sugestões, pode falar mal, pode comentar, pode dizer o que achou. E espero que vocês estejam com a gente lá no nosso plano da jornada atípica, que vai ser no dia 30, né? Quinta-feira, vulgo quinta-feira que vem, para as mães atípicas, para a gente conversar mais sobre estratégias, que o intuito da gente aqui, o propósito da gente é ajudar, colocar informações, compartilhar experiências, fazer desse espaço um espaço para outras mães que às vezes estão precisando ouvir aquilo, ou querem trocar, ou aqui é um espaço para mães atípicas. Eu sou mãe atípica, então estou aqui para ajudar quem eu puder ajudar, seja com a informação, seja com troca de experiência. Então o propósito da gente é esse aqui. Então eu fico à disposição de vocês para quem quiser colocar qualquer coisa, se posicionar, dizer como é a sua jornada, dizer se tem tempo. Essa questão de tempo é uma questão mais complicada, mas é uma questão que fica, é uma questão que eu quero trazer para vocês, que é uma questão possível, é uma questão possível, e essa possibilidade ela começa conosco, né? Nós somos protagonistas das nossas vidas. Não é porque o nosso filho atípico nasceu que a gente não é protagonista. Então a gente tem que ser protagonista de escolhas, né? E as escolhas elas estão todo dia que a gente acorda, a gente tem possibilidade de fazer escolha. Lembre, todo dia é segunda-feira.
Então, se todo dia é segunda-feira eu posso fazer escolha e posso começar algo novo amanhã, hoje, posso ser diferente hoje. Posso olhar para mim e posso fazer da minha jornada atípica uma jornada melhor, uma jornada mais confortável, uma jornada mais suave. Eu acho que é isso que toda mãe atípica quer, né? Porque tá do lado de cá da jornada, né? Tá do lado de quem dessa jornada atípica é cansativo, é intenso, é puxado, né? E eu sei que muitas pessoas olham pra gente, nossa, que guerreira que você é, que guerreira. É uma coisa que as pessoas veem, né, reconhecem. Eu antigamente ficava chateado com esse negócio de guerreira, mas eu acho que hoje é uma admiração que as pessoas têm e uma forma de falar, né, muito carinhosa sobre uma demanda muito exacerbada, uma demanda desafiadora e que a gente consegue fazer ajustes no dia a dia e na nossa vida para conseguir tocar isso né, com amor, com o filho, mas assim, a gente tem que se amar também um pouquinho. Então, pessoal, espero ver todos vocês no dia 30. Para se inscrever é fácil, clica lá no link da bio. Quero ver vocês lá no dia 30 com a gente, no plano da jornada típica. Estou aberta a sugestões. Quem não viu a live aqui, que quiser ver no YouTube, está lá no nosso canal. É o mesmo canal do Instagram, @fernandafronza.manhãtípica. Está lá para ver depois, pode deixar lá comentário também. Fica ali na íntegra disponível, se quiser compartilhar com alguém, tá livre à disposição, a informação tá aí para todo mundo. Então, quero agradecer de coração ao pessoal que ficou aqui comigo, que assistiu, que comentou, que participou, que mandou coraçãozinho, que mandou aceno, que fez todo o que, né, que tá sempre aqui comigo. Então, quero agradecer de coração e chamar vocês para segunda-feira tem mais. Tá? Espero vocês na segunda com um outro tema que a gente vai falar, coisa curtinha, que tema de interesse da nossa jornada típica. Então, pessoal, boa noite, um beijo, fiquem bem e até a próxima.